Cultivar a rosa do deserto no chão e cultivar a rosa do deserto suspensa. Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma rosa do deserto que está sendo cultivada no chão, como é o caso dessas do saquinho, e da que está sendo cultivada suspensa, que é o caso desse vaso. Eu vou aproveitar que esse vaso quebrou, ele acabou ressecando, já é bastante velho, dá para perceber, e eu vou desplantar ela aqui para vocês verem qual a diferença. É lógico que vai ter a diferença de substrato, mas eu quero que vocês atentem ao detalhe da questão do controle de umidade, né? É muito mais fácil você ter o controle de umidade numa planta que está suspensa, porque ela não vai acumular tanta umidade. O saquinho, por sua vez, ele tem uma facilidade um pouco maior de acúmulo de umidade, principalmente se ele está no chão. Nesse caso aqui, juntou um monte de coisa que tinha tudo para dar errado, como o erro no substrato. Ao fazer o substrato eu errei na quantidade de terra vegetal, eu deixei as plantas no chão, o saquinho retém mais umidade e juntou com a época da chuva, e aí eu tive muito problema aí com essas plantas, né, de apodrecimento de raiz por falta de oxigênio nas raízes, né, que é a real causa da morte dessas raízes de absorção. Dá para ver aqui, ó, que já tem algumas raízes que estão mortas. Ó, essa aqui está morta. Como é que eu percebo que a raiz está morta? Gente, a coloração dela muda um pouco. Perceba que essa aqui está marrom, e quando você puxa, ela simplesmente se solta, né? A parte que está viva, normalmente ela é branca. Ou então, se seu recipiente aí, seu vaso for transparente, ela vai ser esverdeada. Então essa planta aqui estava no chão. Quando a planta está no chão, tem um problema, que se forma uma lâmina d'água embaixo do vaso. E quando a água entra por cima do vaso, essa lâmina d'água ela oferece uma certa resistência para que a água que entrou novamente saia, né? E aí, como está chovendo, essa água vai ficando dentro do vaso, o vaso vai conseguindo reter um pouquinho a mais de água, e assim ela vai demorar mais a secar, e aí vai causando esse problema aí que eu falei antes, né, que é de falta de oxigênio nas raízes, que se chama hipoxia, que eu falei num vídeo anterior, e é o que realmente causa a morte das raízes, né, fazendo com que se crie várias portas de entradas para fungos. Então vamos ver como é que está essa segunda aqui, também está na mesma situação daquela outra, provavelmente. Olha, aqui fica evidente o erro que eu cometi no substrato. Dá para ver que está muito fino. Isso aqui, gente, é um veneno para a rosa do deserto. Olha aqui como está fino, né? Parece uma argila. Então a parte aqui, ela desce toda para a parte de baixo. Em cima fica até legal, mas embaixo fica muito um substrato que retém muita umidade. Isso é muito ruim para a rosa do deserto. Olha aqui novamente, essa daqui está com essas raízes também mortas. Não tem tanta raiz assim, né? Provavelmente já morreu um monte aqui. Normalmente a raiz apodrece até certo ponto e ela tende a cicatrizar e a ramificar depois, né? Aí quando a gente tem fungos fitopatogênicos, esses fungos se aproveitam dessas portas de entrada e acabam matando a nossa planta, se a gente não tomar a providência. Eu desplantei aqui, acho que umas 30 rosas de deserto que estavam em sacos. Gente, quase todas estavam com problemas. Só as primeiras que eu retirei estavam saudáveis, mas a maioria estava com esse problema aqui de apodrecimento dessas raízes de absorção. Se a gente não tratar, não fizer alguma coisa, a gente perde a nossa planta. Agora vamos ver a diferença de uma planta que está sendo cultivada de maneira suspensa. Vamos lá. Vou puxar aqui. Já dá para ver que tem uma diferença enorme, né? Nem tirei o substrato todo, mas já dá para ver aí a grande diferença. Gente, essas pontinhas brancas que vocês estão vendo é isopor, ok? Normalmente eu coloco isopor para que o substrato ele não compacte. E é muito eficiente, a raiz fura o isopor e não tem problema, né? Ela adere bem ao isopor, o isopor é inerte, não vai liberar nada tóxico para a sua planta, né, e vai impedir que o substrato fique compactado. Deu para ver que esse substrato é praticamente só areia, areia e carvão, e não estava compactado. E dá para ver na qualidade do enraizamento o quanto esse substrato é bom, está melhor do que o outro, que não tinha, esse aqui não tem terra vegetal. É lógico que isso contribuiu para que a planta estivesse saudável, mas eu quero atentar para a planta que está sendo cultivada suspensa. Ela tem uma tendência a ter uma saúde muito melhor, uma saúde de raízes muito melhor. Aqui embaixo, ó, a raizinha acho que quebrou quando eu tirei o substrato, né? Não tem como não quebrar, mas aqui não será problema, né? Eu vou replantar ela daqui a pouco. Como eu não estou vendo raiz podre, é lógico que quebrou alguma raiz, mas eu não vejo problema em replantar essa planta imediatamente. Ela estava com a saúde muito boa, estava não, está, né? E o que é interessante aqui, gente, é que
A parte que estava visível da planta, essa parte mais verde escura, a gente acha que a planta praticamente não tem caudex. Tá só essa parte aqui visível. E você olha, nossa, parece um galho. E aí quando você retira a planta, o que é que está embaixo? A planta se desenvolvendo muito bem. Eu gosto muito quando acontece esse tipo de coisa, porque é uma surpresa muito boa. Não estava esperando esse caudex aí, não estava esperando que ele tivesse tão gordinho, né? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença da planta que está sendo cultivada de maneira suspensa, né? A diferença que eu digo no enraizamento, não no tamanho, porque essas plantas aqui são mais novas, essas da esquerda. Mas a diferença no enraizamento de uma planta que está sendo cultivada de forma suspensa é muito melhor do que uma planta que está sendo cultivada no chão. Então, se você quer melhorar seu cultivo, arrume uma maneira de tirar suas plantas do chão. Faça uma bancada, coloque naqueles tijolos de 8 furos. Eu quero mostrar aqui também, ó, como que eu faço. Eu fiz essas treliças de madeira e eu coloco as plantas assim. Se você cultiva dessa maneira, dificilmente você vai perder uma planta. Além do mais, ainda é uma economia de espaço, né? Porque no chão vai ocupar mais espaço. Você pode fazer uma bancada no chão e aproveitar aí uma parede que você tem, que ela pega uma quantidade legal de sol, e você pode fazer aqui essas treliças de madeira, é bem facinho. E você pode colocar suas plantas que elas vão crescer muito bem.